Muito bem, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje eu trouxe um assunto assim bem interessante para nós refletirmos. Nós vamos falar dos 5 passos para mudar nossa vida financeira. E por que eu trouxe esse assunto justamente hoje? Vamos acompanhar comigo. Começa o mês de novembro, então nós já vemos na televisão um monte de propaganda falando sobre Natal, sobre presentes, sobre viajar, sobre gastar dinheiro nas festas de final do ano. Aí passamos pelo Natal, passamos pelo Ano Novo, e entramos no mês de janeiro. Mês de janeiro que nós temos IPVA, IPTU, Escola das Crianças, mensalidades que nós pagamos, tudo isso incluído no mês de janeiro. Mal passa o mês de janeiro, lá vem o carnaval. O carnaval, que é a época de viajar, de passear. Tem gente que raramente tira férias, não é? Então aproveita esse período de carnaval para tirar as suas férias anuais, né? Principalmente quem trabalha por conta própria, não tem férias durante o ano e tira essa semaninha de carnaval como férias. E tudo isso demanda recursos financeiros. Então hoje nós vamos meditar sobre as nossas finanças. E para nós iniciarmos, peço aos irmãos que me acompanhem na leitura de 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós vamos ver que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino. E para quê? Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. No próximo slide aqui eu tenho uma fala do pastor Cláudio Santana, que diz assim: as coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Então, o nosso Deus, quando nós oramos, colocamos o nosso joelho no chão e falamos com Ele, as nossas palavras, elas não se vão pelo vento. Deus nos responde. E quando Deus nos responde, nós precisamos praticar. Muito obrigado, meu irmão. Praticar os ensinamentos de Deus. E na Bíblia, nós temos inúmeras passagens, se eu não me engano, mais de 2.000 passagens que falam acerca de finanças. E às vezes nós percebemos, não é, que dentro da igreja nós temos 2 polos. Aquele polo que só fala em finanças o tempo todo, o sujeito só prega falando em dinheiro, em bens materiais, em comprar casa, comprar carro, apartamento, subir de cargo na empresa, e a finalidade dele é só essa. E nós temos um outro polo extremo, que tem vergonha de falar de finanças dentro da igreja. Só que nós precisamos andar no equilíbrio.
E finanças é algo importantíssimo para as nossas vidas. A nossa irmã que veio aqui à frente, ela veio orar e falou acerca dos casamentos, né? Muitos casamentos que têm se acabado justamente pela falta do dinheiro, justamente pela má administração desse dinheiro. Então nós precisamos pensar, mas pensar de uma forma equilibrada, porque o nosso Deus, ele tem muita coisa boa para a gente. Olha só o que diz em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Lamentações 3:21 também diz: só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós precisamos ter na nossa cabeça o seguinte: Deus, ele tem coisas excelentes para cada um de nós, coisas que nós nem imaginamos. Sabe, o nosso pensamento, ele é um pensamento muito pequeno perto daquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando nós começamos a refletir sobre isso, aí nós fazemos isso aqui, ó. Trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. E relacionado às nossas finanças, é da mesma forma. Tem gente que já entregou a vida. Eu estou nesse emprego aqui mesmo, eu não vou mais estudar, não quero mais saber de nada, vou empurrando a vida com a barriga, e seja o que Deus quiser. Mas não é o que Deus quer. Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos nessa vida. E eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando da bênção de Deus na nossa vida. A nossa irmã também orou aqui à frente e falou dos nossos corpos, da nossa saúde, da saúde dos irmãos. E nós precisamos ter em mente que nós precisamos cuidar da nossa saúde, da mesma forma que precisamos cuidar das finanças. Semana passada e hoje também, eu coloquei lá nos meus stories um videozinho para incentivar as pessoas a se exercitar. E uma das frases que me chama muita atenção naquele videozinho é uma frase que diz: você que diz que não tem tempo para cuidar da saúde, obrigatoriamente vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, se você diz que não tem tempo de cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Da mesma forma é como as nossas finanças. O nosso povo não é educado para guardar dinheiro, para administrar finanças. E muito disso está ligado com a religião, que durante muitos anos aqui no nosso país, finanças foi relacionada a pecado. Aquele que era rico não entra no reino dos céus. E a maioria da população brasileira tem isso na sua cabeça. E quando nós achamos que a pessoa rica não presta, porque se ela é rica, é porque ela fraudou, enganou, trapaceou, e é por isso que ela tem dinheiro. Aí fica isso na nossa cabeça. Então não quero ser rico. E se para ser rico tem que fraudar, tem que enganar, tem que trapacear, eu prefiro ser pobre. Mas isso é uma mentira de Satanás, porque o nosso Deus, como diz aqui em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O nosso Deus tem coisas boas para cada um de nós, meus irmãos. Prosseguindo. O escritor e palestrante T. Harv Eker, ele diz assim,
Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Pensamentos conduzem a sentimentos. Eu penso que o rico é pilantra, então eu tenho o sentimento de que não quero ser rico. Sentimentos conduzem a ações. Não vou me esforçar. Ações conduzem a resultados. Que resultado é esse? Vou ser pobre a minha vida inteira. Mas o contrário também é verdade. Pensamentos bons conduzem a bons sentimentos. Sentimentos conduzem a boas ações. E boas ações conduzem a bons resultados. Eu fiz meu primeiro curso de finanças em 2016. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Não aprendi isso na escola. Não aprendi isso na faculdade. Fui aprender num curso separado, um curso por fora. E aí eu fui aprender essa situação de que nós não aprendemos a guardar dinheiro, que é o primeiro passo, porque os nossos pais não guardam dinheiro, os nossos avós não guardavam dinheiro, os nossos bisavós não guardavam dinheiro. E o que é nos ensinado é que nós precisamos gastar o dinheiro. E muito disso veio lá da época da hiperinflação. Por quê? Os nossos pais e os nossos avós, eles passaram pelos anos 80, aquela época da hiperinflação, que você recebia o salário de manhã, quando chegava à noite, o seu salário já estava valendo 1/3 do que valia. Era mais ou menos assim. O pessoal mais jovem aí não deve nem estar entendendo o que eu estou falando, mas o pessoal de 40, 50 ainda se lembra como era aquela situação. Então ficou incutido na nossa cabeça que nós precisamos gastar, porque era isso que se fazia naquela época. Se comprava carro, se comprava casa, se comprava telefone. Telefone era um investimento também, e nós trouxemos essa carga na nossa vida. Mas, para mudarmos nossa vida financeira, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência da nossa autorresponsabilidade. Precisamos ter consciência da nossa autorresponsabilidade. Ah, pastor, mas eu sou pobre, porque o meu pai era pobre, o meu avô era pobre, meu tataravô era pobre. Não quer dizer que por isso você tem que ser pobre também. Quantas pessoas aqui do nosso bairro nós conhecemos que estudaram, passaram num concurso e hoje têm uma vida bem melhor do que os colegas de infância que estudaram na mesma escola, que jogaram futebol no mesmo campo, que soltaram pipa junto dela. Porque essa pessoa acreditou que poderia mudar a sua vida e tomou uma atitude. Então nós precisamos tomar uma atitude, meus irmãos. Quando eu fiz o curso lá em 2016, eu acreditava que eu não conseguia juntar R$50 por mês. Era algo impossível. Mas eu comecei. E essa é a fase da semeadura. Nós precisamos começar a juntar algum dinheiro. Ah, pastor, mas R$50 por mês vai fazer diferença nem aqui nem na China. R$50 por mês, isso não dá nada. Só que quando nós estamos falando de finanças, nós estamos trabalhando com o tempo e com juros compostos. Quem conhece um pouquinho mais de matemática aí vai entender do que eu estou falando. Porque os juros compostos,
eles aumentam exponencialmente. É diferente da atividade física, né? Que é legal também. É outra situação também que a gente não tem muito hábito aqui no Brasil de trabalhar. Mas quando a gente começa a atividade física, se você fizer aí 30 minutos por dia, já é muita coisa. Que isso, pastor? 30 minutos por dia não dá nem para começar. Não, se você começar sua atividade física com 30 minutos por dia, pode demorar. Mas em algum momento você vai ver a diferença acontecendo. Com as nossas finanças é da mesma forma. Você junta R$50 todo mês, vai juntando. E eu desafio você a colocar a sua poupança, não na caderneta de poupança, mas num investimentozinho melhor, como CDB, como Tesouro Direto. E lá no final do ano você vai ver a diferença que vai fazer. Então, meus irmãos, é a nossa autorresponsabilidade. O que você tem feito para mudar a sua vida? Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar: quais são as 5 pessoas com quem você anda? Porque essas 5 pessoas com quem você mais anda, elas vão te influenciar. Se forem pessoas que pensam lá para frente, vão te levar lá para frente. Se forem pessoas acomodadas, você vai ficar acomodado. Se forem pessoas cristãs, vão te ajudar, vão estar orando com você, vão estar lendo a palavra com você. Se forem pessoas que gostam do carnaval, sinto muito te dizer que você, olha aqui, o que é mais fácil? Eu puxar alguém daqui de baixo para cima ou a pessoa que está lá embaixo me puxar lá para baixo? É claro que é a pessoa que está lá embaixo me puxar. Então nós precisamos atentar a isso também. Romanos 14:12 diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pastor, eu sou pobre, a culpa é da minha mãe, é do meu pai, é do meu avô. Mentira! Mentira! A culpa é sua, que não quer aprender, não quer estudar, não quer avançar. Quantas pessoas que nós conhecemos que correm atrás, estudam. Eu trabalho em colégio, eu vejo lá. Teve a formatura aqui na igreja desse pessoal. Aí você pergunta numa turma com 36 alunos: vem cá, quem se matriculou no Enem? 10 levantam a mão. Quem se inscreveu no Enem aí? 10 levantam a mão. E os outros 26? Autorresponsabilidade. Aqueles 10 que se inscreveram no Enem, estão querendo avançar ou não estão querendo? E os outros 26 que estudaram na mesma escola, às vezes estudam na mesma escola desde o primeiro ano até o ensino médio. Aí aqueles que fizeram o Enem vão estudar, vão tirar notas boas, vão conseguir bolsa na universidade, porque isso é verdade e acontece. Eu cursei administração 4 anos sem pagar 1 centavo na universidade, nem declaração que eu precisava, não pagava, era de graça para mim, porque eu era bolsista 100% do ProUni. Mas por quê? Porque a pessoa precisa se esforçar. É autorresponsabilidade, meus irmãos. Olha aqui o que diz também o escritor e palestrante Robert Kiyosaki: reclamar sobre sua situação atual na vida é inútil. Em vez disso, levante-se e faça algo para mudá-la. Reclamar sobre sua situação na vida atual na vida é inútil. Em vez disso, levante-se
e faça algo para mudá-la. Não adianta ficar reclamando. Aí reclama com o vizinho, reclama com a esposa, reclama com a mãe, reclama com o pai, reclama com o pastor, mas não faz nada para mudar a vida. Sabe, meus irmãos, é a nossa autorresponsabilidade. Lembra quando você estava lá no mundão, com aquela vida horrível? Um dia você teve autorresponsabilidade e você entregou sua vida para Cristo. Da mesma forma é com as nossas finanças, da mesma forma é com a nossa saúde. É nossa responsabilidade, não podemos delegar para ninguém. O segundo passo para nós mudarmos a nossa vida financeira é o principal: ter sempre Jesus em nosso barco. Marcos, capítulo 4, versículos 36 ao 39, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Olha só, lá no 38, Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E é assim que nós precisamos fazer, meus irmãos. É clamar ao nosso Deus. Eu sei que nós passamos algumas situações difíceis na nossa vida financeira. Às vezes é um momento de desemprego, é um salário que atrasou, a empresa lá está com problemas financeiros, não está te pagando, é a prefeitura que não te pagou, é algum calote que você tomou de algum cliente que estava te devendo muito. Então, nesse momento de luta, nesse momento de tempestade, nós devemos clamar ao nosso Deus: Senhor, não te importa que morramos? Então, tome uma atitude da sua autorresponsabilidade, mas também clame a Jesus. É o principal na nossa vida, porque não adianta só nós termos a nossa força de vontade. Quando Jesus está no barco, ele acalma a tempestade. E no versículo 39 diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Sabe o que é bonança? Bonança significa calma, sossego, tranquilidade e felicidade. Então, quando Jesus está no barco, a tempestade passa, nós ficamos calmos, sossegados, tranquilos e felizes. Mas Jesus precisa estar no barco. Essa é a diferença do cristão para o ímpio. O ímpio está lá ganhando dinheiro, muito dinheiro. Mas quando tem um revés financeiro, bate o desespero. É por isso que nós vemos aí muitas notícias de que quando a empresa fale,
Quando o sujeito é demitido e perde tudo, ele quer se autoeliminar e eliminar também a sua família. Quantos casos nós já vimos? Quantos casos de pessoas que perderam tudo e querem eliminar a própria vida e a vida da família, que não tem nada a ver com isso. Essa é a diferença, e precisa ser a diferença do crente para o ímpio. O cristão, ele tem que ter a certeza de Jó, que perdeu tudo, mas não perdi o meu Deus. E tenho a certeza que esse Deus maravilhoso vai restituir tudo que eu perdi na minha vida. Isso faz parte da nossa vida financeira, meus irmãos. A nossa vida financeira, ela tem altos e baixos. Pode acontecer com qualquer um. Mas é preciso ter a confiança de que nós servimos a um Deus que cuida de nós, a um Deus Pai. Terceiro passo para nós mudarmos a nossa vida financeira. Achei aqui. Terceiro passo para nós mudarmos a nossa vida financeira: sermos 100% comprometidos. Lembra da autorresponsabilidade? Lembra de ter Jesus no barco? Mas nós temos que ser também 100% comprometidos. Ah, vou fazer o concurso. Tomei atitude, fui lá, fiz minha inscrição, vou estudar. Aí chega a namorada: amor, o que você está fazendo hoje? Ah, hoje eu vou ficar estudando porque o concurso está chegando aí, tem 5 meses só para chegar no concurso. Ah, amor, 5 meses? Tem muito tempo. Vamos sair, vamos para o cinema, vamos passear, vamos fazer um lanche. Aí o sujeito vai lá para o lanche, vai lá para o cinema. Não estou dizendo que não tem que lanchar, não tem que namorar, não. Mas na hora que você está 100% focado, 100% comprometido, quem já fez concurso aqui sabe como é que é. Concurso militar, concurso civil, você tem que dar o seu melhor. Estudar o máximo, se dedicar ao máximo, que aí você consegue passar. Mas se não tiver 100% de comprometimento, não vai. Olha só o que diz aqui em Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser. Então, se você está comprometido, se você deu a sua palavra, e às vezes nós damos a nossa palavra a nós mesmos. Às vezes a nossa palavra é para nós mesmos. Nós temos que cumprir aquilo que nós falamos. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou abrir a minha empresa, eu vou passar no concurso, eu vou conseguir, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. 100% de comprometimento. Eu lembro quando eu estava no seminário também. A turma começou cheia. No final, se tivesse 15 era muito. Eu não lembro agora de cabeça, não faz tempo. Mas se tivesse 15, era muito na turma de seminário se formando. Precisamos ter 100% de comprometimento. Olha o que diz aqui em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno.
Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí a gente volta lá para aquela pessoa rica, né? Que o brasileiro tem mania de falar que o rico é o trapaceiro, é o que engana, é o que frauda, quando na verdade é o contrário. A pessoa que enriquece honestamente é a pessoa que tem a palavra sim, o sim dele é sim, e o não dele é não. Porque uma pessoa que enriqueceu honestamente vão ter muitas pessoas que vão investir nesse camarada. E se a palavra dele não for sim, sim, ou não, não, ele vai ser uma pessoa em que as pessoas vão desconfiar nele e ninguém vai investir na ideia dele. Então, a pessoa que enriquece honestamente é uma pessoa honrada. Quem desiste nunca vence. Só vence quem nunca desiste. Quem desiste nunca vence. Só vence quem nunca desiste. Falei do seminário. Turma lotada no começo. No final, poucos. Na faculdade é a mesma coisa. As turmas começam lotadas. Para quem não sabe, eu sou tutor da Anhanguera da Vila da Penha. No início do semestre, entra aluno, mas muito aluno. Conforme o semestre vai passando, as desistências vão acontecendo. É a mesma coisa. Por quê? Quem desiste nunca vence. Só vence quem nunca desiste. Então, quando você colocar na sua cabeça que você tem um alvo, que você tem um objetivo, não desista do seu objetivo. Porque quem desiste nunca vença. Nunca vence. É uma coisa principalmente para colocar na cabeça dos jovens. Jovem tem muito tempo pela frente. Só que a vida passa rápido. A vida passa muito rápido. Você olha para você e pensa assim, eu só tenho 20 anos. Tenho muito tempo para resolver o que eu quero da vida. Toma cuidado. A vida passa muito rápido. E quando nós falamos de finanças, o quanto antes você começar a ganhar e a juntar dinheiro, mais tempo o seu dinheiro vai ficar sujeito aos juros compostos. Eu, quando fiz o curso de finanças, lá em 2016, eu tinha 42 anos. Imagina se eu tivesse feito esse curso quando eu tivesse ali uns 22 anos, pelo menos. Eu já teria 20 anos a mais de dinheiro guardado, nem que fosse os R$50 por mês. Eu teria 20 anos de R$50 por mês guardado, rendendo a juros compostos. Quanto isso não teria rendido ao longo desses anos todos? Imagina só. Então, quanto mais cedo o jovem colocar isso na cabeça, mais investimento ele vai ter. Eu não estou dizendo que você que já está com a idade avançada, você não pode começar, não. Claro que pode. Você pode começar a juntar aquele dinheiro, a ter a sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que você tem guardado, que pode te sustentar até por um ano sem você trabalhar. E eu já conheci pessoas que ficaram um ano sem trabalhar. Imagine se tivesse um fundo de emergência para se sustentar durante esse um ano. Porque quem está desempregado, gasta dinheiro. Tem que pagar passagem. Mas agora eu posto o currículo tudo pela internet. Mas você vai ter que fazer entrevista, você vai ter que ter uma roupa bonitinha para se apresentar na entrevista. Se for menina, pior ainda.
vai ter que fazer um cabelo, vai ter que botar uma maquiagem, vai ter que estar com a unha pintadinha, que não vai chegar lá com aquelas unhas tudo carcomida para fazer entrevista, vai ter que ter uma sandália bonitinha, não vai poder ir fazer entrevista relaxada. Então, quem está desempregado, gasta dinheiro também. Se você tiver um fundo de emergência, vai te ajudar muito, ainda mais quem é pai de família. Imagina um pai de família desempregado, mas sabendo que tem uma reserva de emergência para sustentar sua família durante um ano. Eu tenho certeza que ele vai estar preocupado, mas vai ficar muito mais tranquilo num momento de dificuldade. Vamos lá. Quarto item para nós mudarmos a nossa vida financeira. Precisamos ser extremamente disciplinados. Além de 100% comprometidos, precisamos ser extremamente disciplinados. Isso aí vale para finanças e vale para atividade física. Eu, quando estou indo de manhã para a academia, eu vejo lá a irmã Nádia e o esposo dela caminhando aqui na praça. E na hora que eu passo, acho que vocês já estão terminando, né? Já está escuro ainda. Está escuro e eles estão lá caminhando. Na hora que eu estou indo, eu acho que eles já estão terminando. Extremamente disciplinados. Todos os dias precisamos tanto juntar algum dinheiro e fazer o nosso exercício físico, meus irmãos. Parece que demora, não é? É igual na atividade física, parece que demora. Eu comecei a ver algum resultado depois de 5 meses lá, todo dia, de segunda a sábado. Irmão Ezequiel sempre me vê aí na rua. Todo dia, de segunda a sábado, eu estou lá me exercitando. Demorou 5 meses para eu ver começar algum resultado. E com as finanças, você também vai levar um tempo. Porque tanto a atividade física quanto as finanças trabalham com tempo. Quanto mais tempo, melhor. E é por isso que quanto antes você começar a sua atividade física ou juntar dinheiro, é melhor para você. Porque tudo trabalha com o tempo. Aí tem aqueles que querem burlar o sistema, não é? Que querem tudo apressadinho. Aí na atividade física o sujeito vai lá e toma lá o suco. Começa a tomar suco, ele não quer esperar. Ele não quer esperar um ano para ganhar massa muscular. Ele quer ganhar massa muscular em 3 meses. 3 meses eu quero estar fortão. E vai lá e toma o suco. Só que o suco é você se enganar-se a si mesmo, né? Porque no momento em que você para, você perde tudo. Em 2021 eu estava caminhando ali no Campo Cairu, ainda não tinha praça. E aí eu encontrei um amigo meu. Aí ele me chamou, ô Robson, eu quero te falar um negócio legal aqui. Olha, tem aí um investimento muito bom, dá 10% ao mês. Eu falei, 10% ao mês? Eu já tinha aprendido lá em finanças, né? Que 10% ao mês fixo era algo que não existe. Não existe. Se alguém vir te apresentar algum investimento que você vai ganhar 10% ao mês fixo, foge que é furada. Aí, como eu já sabia que era furada, desviava dele, né? Ele, não, te levo lá na reunião, você não vai pagar nada não. A gente tem um transporte, leva você, você assiste a reunião e é 10% ao mês certinho. E eu fugindo dele. Passou algum tempo, eu não me lembro se foi final de 2002, ou início de 2022, ou início de 2023. O sujeito foi preso, o dono da pirâmide, a pirâmide caiu,
ele ficou devendo mais de 9 bilhões de reais aos investidores que estavam investindo naquela empresa, que era pirâmide financeira. Então, meus irmãos, nem na atividade física e nem nas finanças existe almoço grátis. Existe, sim, dedicação, 100% de comprometimento, extrema disciplina e tempo. Tempo. Engraçado que é o jovem que acha que tem menos tempo, né? A gente vê lá na academia lá, são os jovens que mais usam o suco. É o que tem mais tempo para desenvolver, é aquele que tem mais pressa. Só que tem um grande prejuízo. Eu lembro quando eu comecei, a primeira vez que eu entrei numa academia na minha vida, foi em 1993. Entrei em janeiro, assim. E o pessoal estava lá se matando para entrar no shape para o carnaval. Eu tinha 19 anos na época. Tinha um menino de 17 anos que era monstro. O menino era monstro, grande. Sabe o que é grande mesmo? O garoto era alto, monstro. Aquele menino, uma semana antes do carnaval, foi internado no Salgado Filho porque abusou dos esteroides anabolizantes. Ficou 2 semanas em coma. Então não adianta tentar cortar caminho. Se alguém vir te oferecer alguma coisa muito fácil, desconfie, porque ali tem problema. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aí você já conhece essa história. Ele foi lá, mergulha no rio ali 7 vezes. 7, nem uma, nem 2, nem 3. Ele olhou para aquele rio e falou: fala sério, esse rio fedorento aqui, lá na minha cidade tem uns riozinhos lá cheirosinhos, da água limpinha, cristalina, e eu vou ter que mergulhar 7 vezes nesse rio fedorento? Mas ele fez. Diz aqui, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Mas ele mergulhou no rio sujo, no rio feio, 7 vezes. Ele não poderia apressar o negócio. Vou mergulhar só 3, já deve resolver. Não, vou mergulhar só 4, só 5. Não ia resolver nada, meus irmãos. Temos que ser extremamente disciplinados. Se nós temos que fazer algo que vai levar um tempo, precisamos realizar daquela forma. Quanta gente aí a gente não vê sendo preso também porque está fraudando o concurso. Até o concurso da Polícia Militar teve fraude. Porque as pessoas não querem estudar, não querem dar o seu melhor, não querem estar 100% comprometidos e não querem ter uma extrema disciplina. Então não conseguirão avançar. Ayrton Senna disse assim uma vez: quando acho que cheguei ao ponto máximo, descubro que é possível superá-lo. E é assim também na nossa vida, meus irmãos. Você achou que já chegou no seu ponto máximo? Pastor, eu já conquistei o que eu tinha que conquistar. Estou com 50 e poucos anos,
estou com a vida estabilizada, eu não vou meter a minha mão nessa cumbuca de ficar guardando dinheiro, daqui a pouco eu vou bater as botas mesmo, e meus filhos aí vão ficar brigando para ver quem fica com o meu dinheiro. Bobagem, meus irmãos, bobagem. Quando acho que cheguei ao ponto máximo, descubro que é possível superá-lo. Você pode, meu irmão, minha irmã. Ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança. Tem uns 15 dias eu vi um estudo que fala que as pessoas que vão viver até os 150 anos já estão vivas. As pessoas que vão viver até os 150 anos já estão vivas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Um dia desse também foi o aniversário de 123 anos de um mineiro, conhecido como o terror do INSS. Ele está com 123 anos, já está com mais de 50 anos de aposentado. Então nós não sabemos o dia de amanhã, o tempo vai passar do mesmo jeito. Se você juntar dinheiro ou se você não juntar dinheiro, o tempo vai passar do mesmo jeito. Eu queria que alguém tivesse me ensinado isso quando eu tinha meus 20 anos, porque passou um período de 20 sem eu juntar nada. E você pode começar a juntar agora também. Quinto e último passo para nós mudarmos a nossa vida financeira. Esse aqui é complicado, hein? Muita gente não gosta. Precisamos ter paciência. Olha o que diz aqui em Gênesis 37, versículo 2, na parte A. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Então, José, você conhece a história também, tinha 17 anos, estava pastoreando as ovelhas com seus irmãos, teve um sonho de que ele seria rei, seria maior do que o pai, maior do que a mãe. 17 anos. Aí ele foi vendido, os irmãos, por inveja, venderam ele. Gênesis 37, versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Em tom de deboche. E às vezes quando você falar para alguém da sua família lá: eu vou juntar dinheiro, porque se eu juntar 50 reais por mês, lá na frente, daqui a 20 anos, eu vou ter um bom dinheiro guardado. Aí a pessoa vai virar para você: deixa de ser trouxa, você nem sabe se você vai estar vivo daqui a 20 anos, você nem sabe como é que vai ser o governo, você nem sabe como é que vai ser a inflação no país. É a mesma coisa que os irmãos de José fizeram com ele. Só que mais uma vez, meus irmãos, tenha paciência, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Se você investir, se você cuidar da sua saúde hoje, o tempo vai passar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então comece, não ligue para as opiniões alheias. Ficar fazendo aquele exercíciozinho de caminhada, meia hora, aquilo ali não serve para nada, tinha que estar correndo, tinha que estar botando ali um pique. Tem nada disso. A caminhada, ela faz bem para a saúde, é até melhor do que a corrida, porque a corrida tem um alto impacto, prejudica o joelho, e a caminhada fortalece o joelho. Você sabia que caminhar fortalece os ossos? De você caminhar está fortalecendo seus ossos. Então comece a caminhar. Pastor, não aguento correr. Não tem problema, caminhe. Vá lá, a nossa irmã aqui também está sempre de manhã ali também. Passo por ela de manhã. Está sempre lá na pracinha caminhando. Faz toda a diferença na nossa vida.
Não importa se você é jovem, não importa se você tem mais idade. O importante é começar. Treze anos depois, Gênesis 41, 39. Disse o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se juntará às suas ordens, sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José foi vendido aos 17 anos, depois de ser escravo de Potifar, foi prisioneiro do rei e foi governador de todo o Egito aos 30 anos. José levou 13 anos até ser governador, mais 7 anos de fartura, mais 2 anos de seca e 22 anos para ver seu pai novamente. Paciência. Paciência. O mundo não foi feito em um só dia. Tenha paciência. Não entre pelo cano. Não vá atrás das facilidades. Desconfie de facilidades. Tudo é conquistado com esforço e dedicação e tempo. José levou 22 anos para ver seu pai novamente. Ele poderia ter se apressado? Poderia, mas não era o plano de Deus. E para nós encerrarmos aqui, um texto de Napoleão Hill que diz: temo que a desculpa de que o mundo não dá uma chance seja muito comum. É provável que esta seja a causa da pobreza e dos fracassos. Quanta gente que a gente ouve falando por aí: ah, mas o mundo não dá uma chance, eu sou tão pobrezinho, moro em Bom Pastor. Bom Pastor nada, eu sou mais lá de dentro, pastor, nem Gogó da Ema, é lá da Cidade Fantasma. Eu sou muito pobrezinho. Isso é a culpa do fracasso. Sabe, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus. Então, se nós tivermos a autorresponsabilidade de querer mudar a nossa vida, nós mudaremos. E o quanto antes isso entrar na nossa cabeça, melhor. Porque a desculpa de que o mundo não dá uma chance, talvez seja muito comum. É provável que essa seja a causa da pobreza e dos fracassos. Só mais um versículo aqui, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Esse aqui é o segredo final. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Entrega nas mãos de Deus. Você quer abrir sua empresa? Entrega nas mãos de Deus. Você quer fazer o concurso? Entrega nas mãos de Deus. Você quer entregar um currículo numa empresa que você quer trabalhar muito? Entrega nas mãos de Deus. Consagre tudo que você vai fazer ao Senhor, porque Ele vai tomar a frente e vai dar tudo certo, meus irmãos. Mas é preciso que você queira, é preciso que você se esforce e é preciso que você tenha paciência.
porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Então, curva sua cabeça mais uma vez. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado o melhor desta terra. Então nos dá força, Senhor. A cada dia renova as nossas forças, as nossas energias, para que possamos, Senhor, alcançar o máximo que o Senhor tem para nós nesta terra. Nós sabemos que o nosso grande tesouro não está aqui, mas enquanto estivermos aqui, queremos o melhor, porque sabemos que o Senhor está aguardando cada um de nós, o Senhor está aguardando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa força, a nossa disposição. Pai, nessa noite nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará, que nós nem sabemos ainda. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.